Tribuna Livre, sempre um tema em relação à nossa saúde, um especialista aqui para nos dar um pouquinho de explicações, de conteúdo. E vamos ao consultório de hoje. O tema do consultório de hoje é sobre a saúde dos olhos de alunos, da estudantada, meu amigo. Eu estou aqui recebendo a oftalmologista, a doutora Ana Elizabeth. Bom dia. Muito bom tê-la aqui logo cedo no programa para a gente aprender um pouquinho sobre esse tema, doutora. Bom dia, Nilvan. Bom dia, Paraíba. É um prazer imenso estar aqui, podendo esclarecer a população sobre os principais problemas que as crianças podem enfrentar já na vida escolar. Nós temos um índice crescente de crianças em idade escolar com problemas nos olhos. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema na visão. Quais são esses problemas que são mais apresentados? Então, temos graus como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Recentemente, pesquisas estão mostrando esse crescente número de pessoas portadoras de miopia. A última pesquisa que tivemos tem uma estatística que em 2050 metade da população tende a ser míope. Doutora, o que é que a gente podia dizer do que deriva, numa idade tão precoce, já apresentar problema de saúde ocular? Então, sabemos que agora, depois da época da pandemia do Covid, houve um aumento do confinamento dessas crianças. Então, a exposição às telas de modo excessivo, a falta de exposição à luz natural, tem corroborado para que esse grau de miopia, que é a dificuldade do paciente enxergar para longe, aumente. Então, hoje, uma grande tarefa dos pais é evitar o contato exagerado das crianças com esse negocinho aqui, com o telefone. Exatamente. Com as telas. Exatamente. E a gente sabe que a orientação é que a criança faça o acompanhamento desde o momento que ela nasce, porque ela deve fazer o teste do olhinho para diagnosticar os problemas congênitos, catarata congênito, glaucoma congênito, retinoblastoma, que é um câncer ocular que foi muito divulgado nos últimos anos. E aí, a partir desse momento, avaliar a frequência que essa criança deve frequentar o oftalmologista. Se tudo correr bem, pelo menos uma vez por ano. Era importante que, por exemplo, o poder público tivesse uma política voltada principalmente no sistema de educação pública, a programas sociais que pudessem detectar logo de forma imediata o problema e já ter uma política definida, como a questão de providenciar o óculos, até para facilitar a questão do aprendizado na sala de aula? Então, Nilvan, nós sabemos que a criança tem 80% do aprendizado baseado na visão. Então, seria muito interessante até que, para admitir a criança no ano letivo, precisasse ter uma avaliação oftalmológica, assim como existe nos concursos. É muito importante porque já tinha um diagnóstico lá se a criança tinha ou não tinha um problema ocular. Uma medida de saúde pública que poderia reverter problemas que só podem ser, muitas vezes, corrigidos na infância. Nesse contexto, qual é a tarefa dos pais? Então, os pais devem levar os seus filhos ao oftalmologista, mesmo a criança não tendo nenhum tipo de queixa. Mesmo não tendo... Por quê? Aparentemente, nenhuma reclamação da criança. Isso. A criança, ela pode, por exemplo, ter grau em apenas um olho, compensar a visão com outro olho e não perceber. Ou mesmo ela pode ter problema nos dois olhos e, para ela, aquela visão que é borrada parecer normal, porque ela não tem um parâmetro de normalidade do que seria uma visão ideal. Tá vendo aí, gente? A gente aprende dessa forma, né? E é importante demais um espaço como esse para que a gente possa, a cada dia mais, aprender sobre um tema tão importante que talvez esteja na nossa casa, né? E a gente não está atento a detalhes como o que a gente está tratando agora. Doutora, oi. Então, Nilvan, eu gostaria de deixar aqui para a população sinais de alerta, que são sinais triviais, mas que é importante para que os pais vejam, os professores na sala de aula, aquele aluno que aproxima muito o livro, o tablet, o celular do rosto, aquele aluno que tem que sentar nas primeiras cadeiras para ver o quadro,
Ou aquela criança que pisca demais o olho, que está esfregando sempre o olho. Aquela criança que tem desinteresse pela leitura, muitas vezes pode ser confundido com um transtorno psicológico, como desatenção, TDAH, enfim. Teve esses sinais, ou mesmo não teve, leve seu filho ao oftalmologista. Mas a gente sabe que na presença deles ainda se torna mais importante essa visita. E outro dado importante é se a criança já tiver o histórico familiar positivo, seja de miopia, seja de desvio ocular, seja de glaucoma. Então, aí que vai ser importante esse acompanhamento cada vez mais precoce. Vendo aí? Muito obrigado pela presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Tá aí, gente. Toda quinta-feira você sabe que tem um tema importante, uma pessoa que entende do assunto, para nos dar uma aula, nos explicar, porque facilita até minha vida, facilita a sua vida. E o nosso interesse aqui é prestar serviço às pessoas nesse horário logo cedinho. Eu vou para o intervalo, depois do intervalo eu volto, são 7h25, 7h25, depois do intervalo.